boa tarde a todos, né? A grata satisfação estar aqui presente, né? Em mais um sábado que eu espero que a gente compartilhe, né? Alguns conhecimentos. Agradeço ao professor Ayrton, né? Pelo convite. Agradeço a gentileza do Rafael também. Agradeço aos demais membros, né? Que estão aí na sala, né? Que estão aí disponibilizando um tempinho do seu sábado, né? Para a gente discutir sobre as bacias hidrográficas. Né, como o professor Ayrton antecipou, já estamos pesquisando alguns anos, né, digamos aí uns 3, 4 anos a respeito das bacias hidrográficas, mas com foco nos desastres naturais, né? A gente já viu aí nas demais lives, né, esse conceito ele tem sofrido algumas modificações, né, ele tem sofrido algumas alterações em sua terminologia, né? A própria professora Sami, né, que se encontra na sala, trabalha com esse conceito, mas já com foco no socioambiental, né? Um conceito muito amplo, um conceito que não é homogêneo, né, como grande parte dos conceitos dentro da ciência, particularmente aí na geografia. Mas vamos lá, certo? Vou fazer aqui algumas explanações a respeito de alguns conceitos, mostrar alguns exemplos, apresentar alguns estudos, particularmente um estudo aplicado, né, a bacia hidrográfica. Vamos lá. Então, acho que todo mundo conhece esse ditado, né? Quando não é 8, é 80. Né? Na região Nordeste é assim. Né? Quando não é chuva demais, é chuva de menos. Ou seja, quando não é uma inundação, é uma seca, né? A gente dificilmente tem um ano normal, né? Dentro dessa oscilação, né? Como o professor Ayrton já trabalhou em várias lives, né? A questão da dinâmica dessa moça bem aqui, né? Que é a nossa principal representante, o principal sistema, né? Provedor de chuvas, particularmente aqui nessa região norte do Nordeste, né, que é a ZCIT, a Zona de Convergência Intertropical, né, o foco nela justamente porque ela é o nosso principal sistema provedor de chuvas, quem de fato a gente considera, né, para efeito de determinação da nossa quadra chuvosa, ressalto que aqui nessa região, né, norte do Nordeste, né, aqui nessas outras regiões aqui abaixo, nós vamos ter outros sistemas atmosféricos, né, que o professor Ayrton já explanou muito bem, por exemplo, a zona de convergência do Atlântico Sul, mas o meu foco de estudo é justamente aqui, né, a zona de convergência intertropical. Por isso esse título, né, como ela oscila muito, ela é muito dependente da dinâmica dos oceanos, né, particularmente do Pacífico e do Atlântico, né, particularmente nos dois tipos de fenômenos, né, que até o professor Ayrton já explanou, que é o Enos, né, as suas variações, o Ninho, né, quando as águas do Pacífico estão mais quentes, e aí há uma influência para que ocorram secas, e do outro lado nós vamos ter, por exemplo, o Lanína, né, que quando há um resfriamento dessas águas, há uma probabilidade de que haja efeitos sobre as ZCIT que tragam uma quantidade maior de chuva. Isso no Pacífico. Né? No Atlântico, nós vamos ter aí o dipolo, né? Que é justamente a diferença de temperatura na superfície do mar nas bacias do Atlântico Sul e do Atlântico Norte. Né? Quando nós temos o Atlântico Sul mais quente, nós vamos ter uma possibilidade de haver anos muito chuvosos, anos com possibilidade de inundação. Logicamente, não quer dizer que todo ano que haja uma interferência do Enos e do dipolo, nós vamos ter uma seca e uma inundação, certo? Isso são influências, né, que nós vamos percebendo ao longo do ano. E aí, quando nós temos o contrário, né, quando nós temos uma bacia do Atlântico Sul com águas mais frias do que a do Atlântico Norte, aí nós temos o efeito contrário, né? Nós temos secas, ou anos tendendo de normal a seco nessa região aqui, norte do Nordeste, enquanto lá na região dos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter anos chuvosos.
ressalto, né, que essa interferência aqui, né, quando a gente vai ver na região sul do Brasil, é como se fossem efeitos extremos. Se no Nordeste é chuvoso, lá na região sul, sudeste, nós vamos ter estiagem, seca. Se lá é chuvosa, aqui nós temos seca. Então, essa dinâmica ela é bem interessante, né? Daí o título é como se não houvesse um meio termo no Nordeste, né? É difícil a gente encontrar esse meio termo. E aí, alguns aspectos gerais, eu vou abordar aqui a questão do semiárido, certo? O Nordeste não é só semiárido. Mesmo dentro do semiárido, nós temos uma diversidade de características ambientais muito grande. Por exemplo, a Serra da Ibiapaba, o Planalto da Ibiapaba está dentro da região semiárida. Mas as características da Ibiapaba são muito diferentes, por exemplo, do que está na base do Planalto, né? Então, assim, o que é o semiárido, né? O semiárido, né, pela resolução número 107/2017, né, da SUDENE, considerou 3 critérios para a gente dizer que a região semiárida é essa, certo? Tem que ter uma média anual, né, menor, aliás, igual ou inferior a 800 milímetros de chuva, certo? Tem que ter um índice de aridez igual ou menor do que 0,5, certo? E um déficit hídrico maior do que 60%. Aí nós temos o que nós vamos chamar de semiárido brasileiro, de acordo com a resolução 107, né, que estabeleceu os critérios técnicos e científicos para a delimitação do semiárido. É algo muito polêmico nessa essa delimitação, porque eu particularmente não concordo com muitas cidades que adentraram a região semiárida, sendo que não tem características semiáridas. O Rafael, que trabalha, se eu não me engano, em Timon, pode muito bem relatar isso. As características, os aspectos climáticos de Timon é muito diferente, por exemplo, dos aspectos climáticos de Piracuruca. Quem já foi a 7 cidades, por exemplo, no mês de agosto, setembro, outubro, 7 cidades, quando dá assim meio-dia, mais ou menos, parece um caldeirão. Né? A concentração de radiação, embora haja uma certa quantidade de vegetação, mas ela é enorme, né? Porque existem afloramentos, existem áreas expostas, então é bem diferente, por exemplo, da cidade do município de Timon, certo? Que já tem particularmente mais características amazônicas do que características semiáridas, mas entrou dentro da área semiárida. Então, assim como um outro conceito que a gente vai discutir, que é o de desertificação, que muitos pesquisadores têm batido em cima dessa tecla, né, que há muita política por trás dessas delimitações, também nessa delimitação do semiárido fica aqui implícito esse elemento político, certo? Então, essa delimitação aqui de 2005, né, do semiárido, haviam 1.135 municípios considerados como pertencentes ao semiárido. Percebam que no Maranhão não havia nenhum, no Espírito Santo também não, certo? Aqui nós temos os municípios, aliás, os estados, né, Nordestina, Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais já apresentava, né, o norte de Minas Gerais aqui na região sudeste já apresentava 85 municípios, certo? E aqui a delimitação mais atual, né, de nesse ano aqui de 2017, nós tivemos 3 delimitações. Nós tivemos uma que ocorreu em março, uma que ocorreu em julho, e a última foi a que ocorreu, que ficou de fato, que foi a que foi implementada, né, pelo grupo de trabalho, que foi em novembro de 2017, né, que considerou 1.262 municípios como pertencentes ao semiárido brasileiro. Percebam que aqui no Maranhão nós já temos 2 municípios, certo? O Ceará praticamente todo é considerado uma área semiárida. Se eu não me engano, o Ceará tem 184 municípios. Desses 184, 175 são considerados pertencentes ao semiárido. Né? Bem mais do que, por exemplo, o estado do Piauí, que tem 224 municípios e 185 são considerados
pertencentes a essa área semiárida. Mas aí há de se considerar, por exemplo, que no estado do Piauí, nós temos uma relativa homogeneidade. Se a gente for observar as macroformas de relevo, né, o Piauí, bem no centro da bacia do Parnaíba, apresenta uma certa homogeneidade, uma monotonia do relevo, certo? Diferente do Ceará, que é cheio de serras, né, o que está na serra tem características diferentes, logicamente, por conta principalmente da altitude, né, o professor Ayrton já explanou isso muito bem, né, da interferência do relevo sobre as condições atmosféricas, né, inclusive ele falando aí da questão ainda há pouco, né, das nuvens, dos núcleos que estão se formando, eles de certa forma acompanham, né, essa dinâmica do relevo, né, essas formas de relevo. E aí eu trago um outro conceito que é muito polêmico, né, de certa forma hoje ele não tem sido tão debatido como foi há alguns anos atrás, mas ainda um conceito muito polêmico, que é o de desertificação, né. Esse termo ele foi primeiramente utilizado, né, por André Aberville, né, para designar áreas na África, né, e aí esse conceito ele passou a ser utilizado para regiões muito semelhantes à África, né, a África tropical, sob a influência dos processos de degradação, né, causados pelo mau uso dos recursos naturais. Eu tenho alguns professores, né, colegas e professores que conheço que batem muito em cima dessa tecla aí da desertificação, certo? Alguns professores que hoje estão na UPE, né, como é o caso do professor Iaponã, o caso da professora Marta Celina, né, que esteve durante algum tempo aqui conosco, né, no Piauí, na Universidade Federal do Piauí, mas hoje é professora da Universidade Federal do Ceará, que vão de encontro, né, as falas vão de encontro num sentido de criticar esse conceito, né, de criticar a delimitação de fato teórica e também prática desse conceito. Teve um marco, né, para a discussão desse conceito, que ocorreu em 1977 no Quênia, né, Nairobi, no Quênia, em que ocorreu a Conferência Internacional das Nações Unidas, né, para combate à desertificação. Inclusive, tivemos muitas repercussões posterior a isso, inclusive na Eco 92 que aconteceu no Rio, né, na Agenda 21 nós temos um capítulo todo dedicado a debater essa temática, né, foi um marco histórico aí das discussões planetárias, né, sobre desertificação. Como eu havia falado para vocês, né, a Eco 92, a Conferência Internacional das Nações Unidas, né, conceitou a desertificação dessa forma. E é justamente esse conceito que é muito criticado, né, é a degradação do solo em áreas áridas, semiáridas e subúmida seca, ou seja, a desertificação é um tipo de degradação que ocorre apenas em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas. Se houver uma degradação em áreas subúmidas, úmidas ou úmidas, não é considerada desertificação. É considerado um tipo de degradação diferente, mas não é considerado desertificação, certo? Como é, por exemplo, o conceito de arenização, que é muito utilizado lá para a região sul do Brasil, né, justamente pelo fato de não estar localizado, esse tipo de degradação está localizado em uma área que não corresponde a uma área árida, semiárida e nem subúmida seca, né, sendo que o sul do nosso país é considerado uma área subúmida úmida, né, por assim dizer, ou úmida. É resultante de diversos fatores, né, inclusive de variações climáticas e de atividades humanas. Vou mostrar aqui posteriormente, né, para vocês, um mapa que vai ilustrar justamente essa questão das áreas semiáridas. Foi considerado para a delimitação, né, dessas áreas semiáridas, ou, aliás, de áreas em risco de desertificação, né, considerando os climas do planeta, o índice de aridez, né, que foi desenvolvido por Thornthwaite e aperfeiçoado por Piman, né, é um índice bem antigo, já tem mais de 50 anos, né? Então aqui nós temos o índice de aridez e as suas delimitações. Então, considerada suscetível à desertificação, apenas essas três áreas aqui, ó, o árido, o semiárido e o subúmido seco. Destaquei essas duas aqui porque são os tipos de áreas que nós temos, por exemplo, no Nordeste do Brasil, certo? Nós não temos áreas
áridas em território brasileiro. Certo? Inclusive, o semiárido brasileiro é uma das áreas de desertificação suscetível à desertificação que mais chove no planeta. Então, já é uma área bem diferente das demais áreas em torno do planeta Terra, certo? Então, considerando aqui o semiárido e a desertificação, nós vamos ver que há uma certa sobreposição, certo? Aqui nós temos, ó, nessa partezinha mais escura aqui, nós temos o que era considerado em 2004 como uma área semiárida, né? Esse laranja mais escuro, ó. Esse mais clarinho aqui, que fica nas bordas, eram as chamadas áreas subúmidas secas, e o amarelo, áreas do entorno, né? Percebam que aqui, por exemplo, no estado do Maranhão, nós já tínhamos alguns municípios, inclusive Timon passou a ser considerado uma área, um município enquadrado como semiárido, né? Nós já tínhamos aqui, e nós temos os famosos núcleos de desertificação, né? No caso do Ceará, ele já foi aperfeiçoado, já foi feito um estudo, né? E os núcleos foram ampliados, né? Nós temos aqui, no caso do oficial de 2004, né, do Plano Brasil, apenas Irauçuba. No caso do Piauí, nós temos Gilboés. Inclusive, os efeitos de desertificação aqui de Gilboés, eles foram causados pela mineração, certo? Nós temos Cabrobó, né, aqui, e o Seridó, certo? Esse verdinho aqui, essa linha verdinha que vocês estão vendo, é a delimitação mais atual do semiárido brasileiro, que é a delimitação de 2017. Então, percebam como o semiárido, né, de certa forma, ele está sobreposto sobre as áreas suscetíveis ao processo de desertificação. Embora, ressalto novamente, é uma delimitação muito conflituosa, muito polêmica, justamente por considerar certos municípios que não têm características semiáridas, certo? Francílio. Oi. Volta bem no slide para mim, por favor, onde tu mostra esse aí, exato, essa da tipologia climática. Só para eu entender melhor, os que são suscetíveis à desertificação, a tipologia climática é o árido, o semiárido e o subúmido seco. Isso mesmo. Os dois extremos, hiperárido e subúmido e úmido, obviamente não. Isso, porque no caso do hiperárido, aqui nós já temos um deserto, né? Já é a questão, por exemplo, do Saara, né? Já é um deserto propriamente dito. E no subúmido e úmido, nós temos uma área que não é, logicamente, semiárida, tem um nível de precipitação muito mais elevado. Das chuvas, né? Isso. Então, somente eles estão suscetíveis ao processo de desertificação. Isso, o árido, o semiárido e o subúmido seco. Eu vou mostrar mais à frente, porque assim, eu mostrei aqui só o conceito, né? O árido, semiárido e subúmido seco. Mas o que é o índice de aridez? Né? Eu vou mostrar mais à frente, é a equação, que nada mais é do que uma divisão simples, né, entre a quantidade de precipitação, entre a quantidade de chuva que caiu e a quantidade de água que evaporou. Né? E aí nós vamos ter esse númerozinho bem aqui, né? 0,05, 0,20, e aí nós vamos ter uma área árida, semiárida ou subúmida seca. Só essas três são consideradas suscetíveis à desertificação, mas no Brasil nós só vamos ter essas duas aqui, né? O semiárido e o subúmido seco, como vocês viram aqui no mapa, né? Que nós vamos ter só esses dois tipos de área. E aí nós vamos ter as chamadas áreas do entorno, que também estão suscetíveis a esse processo, mas que não são classificados dentro dessas duas tipologias climáticas, certo? Ficou entendido, né? Agora o conceito da desertificação. Beleza. Certo, então eu vou passar aqui adiante. E aí, secas e inundações do mundo, né? Eu tenho um gráficozinho aqui mostrando que, já voltando para um outro conceito, né, que seria o de vulnerabilidade,
em que esse crescimento da população mundial, né, tem acompanhado a frequência do aumento dos desastres naturais, particularmente de seca e inundação. Não quer dizer obrigatoriamente que o aumento da população mundial vai ser acompanhado do aumento das secas e das inundações. Não, porque isso daqui são fenômenos, são fruto de oscilações climáticas. Mas ao tratar do conceito de vulnerabilidade, a gente vai ver que essa população que está mais sujeita a essas secas e às inundações estão se localizando principalmente nessas áreas mais suscetíveis, certo? À ocorrência desses dois tipos de desastre, né? A gente pode ver aqui a população, né, uma curva em ascendência, e o número de desastres, aqui no caso as secas, né, inundações também tem aumentado, justamente porque essa população que está crescendo, ela tem se localizado principalmente nessas áreas mais suscetíveis. Então, há um certo indicador, né, indícios de que esse crescimento populacional, aliás, o crescimento do número de secas e de inundações, no caso do crescimento do número de desastres, ele tem uma certa correlação com o aumento da população mundial, certo? A seca como desastre, né? A gente vai ver aqui a seca enquanto desastre, né? A seca ela é considerada um desastre natural, certo? Nós vamos ver aqui na perspectiva de IOAD, né? A gente que é da área de geografia, eu acho que é quase que impossível não conhecer a IOAD, né? Professora Sâmia, o Ayrton, Rafael, é quase que, de certa forma, um livro trivial, né? Quando a gente cursou a disciplina de climatologia, né? Hoje já tem vários outros, mas alguns anos atrás era o livrinho verde que a gente andava, né? Embaixo do braço. Então ele considera a seca permanente, né? Quando não há nenhuma estação de precipitação, ou seja, quando a estação de precipitação, aliás, a estação chuvosa, ela se torna insuficiente para atender a demanda hídrica das plantas. E aí vai causar um ressecamento das plantas, morte, certo? E aí nós temos uma série de consequências, né? A gente sabe que as plantas, elas são essenciais para redução do nível de radiação, certo? E da amenização daquele ambiente. Então, se nós temos uma seca permanente, consequentemente, há um déficit hídrico muito forte e, consequentemente, essas plantas elas não conseguem perdurar. Nós vamos ter a seca sazonal, né, que é aquela que ocorre periodicamente ao longo do ano, aliás, nós vamos ter aí, por exemplo, nós estamos vivenciando uma seca, né, justamente pelo fato de que todo segundo semestre nós vamos ter uma redução de precipitações nessa região norte do Nordeste. Nós vamos ter ainda a seca que a IOAD considera como contingente, né, que é quando a chuva deixa de precipitar em um determinado período de tempo, certo? Aí seria mais ou menos a seca propriamente dita, né, que é quando a precipitação ela reduz. E nós vamos ter a seca invisível, né, que é quando ocorre um desequilíbrio, né, a quantidade de água disponível no solo é inferior às necessidades hídricas das plantas. Ele chama invisível justamente porque a gente, de certa forma, não consegue perceber esse déficit hídrico que está ocorrendo. E aí tem uma outra classificação, né, que talvez seja a mais conhecida, que é a seca meteorológica, que diz respeito justamente quando há uma redução da quantidade de chuvas, certo? Quando está ligada a um fenômeno, particularmente a precipitação, quando há uma redução da quantidade de chuvas, quando nós temos uma média histórica, né, que geralmente nós consideramos 30 anos, nesses 30 anos nós tiramos essa média histórica, digamos, Teresina, a média de precipitação, digamos que seja 1.100 milímetros, né, a média ao longo de 30 anos. Então, se em 2, 3 anos seguidos choveu abaixo disso, né, dessa média histórica, então nós vamos ter uma seca meteorológica, certo? Nós vamos ter a seca agrícola, né, que é quando o solo ele não dispõe de uma umidade necessária para satisfazer
as culturas agrícolas, né, por um determinado período de tempo, e a seca meteorológica, aliás, a seca agrícola, ela está localizada entre outros dois tipos. E, no caso, vem a ser a seca meteorológica e a seca hidrológica. Então, a seca agrícola está aqui, vem depois da meteorológica e antes da hidrológica. A hidrológica, como o próprio nome já diz, né, bem sugestiva, está diretamente relacionada à redução da quantidade de água que nós temos disponível, da água superficial que nós temos, por exemplo, em rios, em lagos, em reservatórios. Ou seja, aqui, ó, enquanto está relacionado à precipitação, aqui está relacionado à quantidade de água superficial, né, que nós temos em rios, lagos e reservatórios. E nós temos a seca socioeconômica. Essa aqui é um pouco mais diferente, não está ligada tanto, está logicamente ligada aos fatores climáticos, mas ocorre quando a procura de um determinado produto, né, supera a sua oferta, né, como consequência da redução da disponibilidade de água, né, como um efeito do aumento de preço, por exemplo, redução de um determinado produto que supera, no caso aí, a sua oferta. Então, a seca socioeconômica está relacionada justamente a um efeito dessas outras secas, por exemplo, da agrícola, em que não houve um ano chuvoso, um ano que foi propício ao desenvolvimento de um certo tipo de cultura, de lavoura, e aí houve uma redução daquele produto, e aí nós vamos ter, por exemplo, a seca socioeconômica, que é justamente quando aquele produto ou teve um impacto desses outros tipos de seca, e a oferta, ela diminuiu. E a principal consequência, justamente, é o aumento do preço, certo? Daquele produto. Aqui nós temos um exemplo, né? Peguei aqui do Ceará, né? Os retirantes aqui da seca de 1877, lá na Praça da Estação. Aqui tem um relato, ó, cenário lá em Fortaleza, né? O primeiro trimestre, e nenhum prenúncio de inverno, né? Os estoques de alimentos da província estavam praticamente esgotados, e a fome se fez presente com levas e mais levas de rurícolas esqualidos inchando a capital, Fortaleza. Tem uma outra muito conhecida também, muito debatida, né? É de 1915, né? O famoso 15, né? Que há relatos aí, vários relatos históricos, de que houve até mesmo a construção, né, de campos de concentração no Ceará, justamente para evitar que essas pessoas elas se deslocassem, né, para a capital, resultando em um impacto ainda maior sobre a questão urbana, questão de saúde na capital, Fortaleza. Então, há vários relatos, né, sobre essa seca que é muito debatida ainda hoje. E aí, chegamos aqui ao outro extremo, né? Falamos de seca, falamos da ausência de chuva, falamos da ausência de água no solo, e quando ocorre o outro extremo? Quando nós temos chuva demais, né? Aí nós temos alguns conceitos, né? Que é o de cheia, enchente e inundação. A professora Sâmia, que trabalha com isso, deve saber que não é a mesma coisa, né? Vai depender da quantidade de água que nós temos disponível naquele rio, certo? Aí nós vamos ter uma figurinha aqui do Semadem, né, em que vai nos mostrar justamente o que é uma cheia, o que é uma enchente, o que é uma inundação. Primeiro aqui nós temos a cheia, né, que é o leito menor do rio, que é aquele período, né, quando você olha aquele rio, principalmente agora nesse segundo semestre, que é quando ocorre uma redução muito forte, né, da quantidade de chuvas, nós vamos ter aí, quando ocorre um período chuvoso e quando nós temos a elevação desse rio, né, da cota, nós vamos ter a cheia, que é justamente quando ele ultrapassa esse quantitativo aí do que nós chamamos de leito menor. Nós vamos ter a enchente, né, que é quando ocorre aí preenchimento do leito maior do rio, e nós vamos ter a inundação,
que é justamente quando ele extravasa, né, quando supera esse leito maior. E aí é justamente o problema, né, que as pessoas veem o rio, veem só o fluxo reduzido de água do rio, né, vem só o leito menor, e aí vão lá e constrói praticamente dentro da área de inundação do rio, ou do que nós chamamos de planície de inundação do rio. Né, e aí, eventualmente, quando a cada 9, 10, 11 anos, nesse ciclo aí de períodos mais chuvosos ocorre, aí nós temos as inundações, que é o que ocorre muito, por exemplo, na zona norte de Teresina, ali, principalmente no bairro Porto Velho, né, que tem muitas casas construídas dentro da área de inundação do rio Parnaíba, né? Sem falar em várias outras situações, como é o caso, por exemplo, ali do Teresina Shopping, como é o caso do Riverside, na Raul Lopes, né? Que estão construídas justamente dentro da área de inundação do rio Poti. Tá? A coisa mais normal do mundo é que a cada 9, 10, 11 anos, esse rio ele sofra um aumento na sua cota de inundação e, consequentemente, vai inundar aqueles locais, né? A coisa que é natural, certo? Então, aqui, vou mostrar aqui uma foto para vocês, né? Quem já veio a Piracuruca deve conhecer o famoso complexo turístico Prainha, que é um dos nossos indicadores, né? A gente usa muito isso daí como para visualização justamente da cota do rio, né? Aqui vocês estão vendo o leito menor, né? Então, o complexo turístico ele foi construído dentro da área de inundação do rio, certo? Então, logicamente que a cada ciclo de 9, 10, 11 anos, essa área aqui ela vai ser inundada, certo? É uma coisa que vai acontecer naturalmente ao longo de muitos e muitos anos. E aí nós temos o leito maior, né, que fica, na foto não aparece, né, mas tem aqui uma certa elevação que eu vou mostrar aqui nessa próxima figura, que é justamente aqui, ó. Aqui nós temos o leito de inundação, aliás, o leito maior do rio. Então, esse daqui ainda não estava totalmente cheio, certo? Percebam que o rio, ele avançou essas barraquinhas aqui, certo? Isso daqui no período de 2009. Esse ano já teve isso daqui. É algo cíclico, é algo que vai ocorrer praticamente todo ano, a menos que nós tenhamos um ano atípico, em que tenha um baixo nível de precipitação. Não sendo isso, o rio sempre vai avançar aqui, justamente por quê? Porque essas habitações, sejam comerciais ou seja residência, ela está construída dentro do leito de inundação, dentro da planície de inundação do rio. Então, vai ser algo que periodicamente vai ocorrer, certo? Então, aqui mostrando justamente esse leito maior, que é essa elevação que nós temos aqui, certo? Não aparece nessa foto aqui, mas há uma curva para cá, né, que mostra justamente, nós vamos perceber, essa elevação mostrando o leito maior do rio. Francisco, e aqui, oi. Desculpe lhe atrapalhar. É só um exemplo, inclusive, assim, para nossos colegas, às vezes o leito maior pode ser não só essa margem, né, dependendo da faixa do rio, outros elementos também morfológicos da bacia, que assim, esse é um exemplo, que eu conheço a cidade, de Barras, Rio Maratuã. Lá o leito maior, ele chega praticamente a 100 metros, na verdade, da sua margem. Então, o rio Piracuruca pode ser um leito maior, com uma certa distância, mas em outros rios, estou citando o rio Maratuã em Barras, o leito maior pode ser a 100 metros. Né? Então, a sua área de inundação, a partir da margem, chega até a 100 metros ou até mais. E hoje em dia, o bairro Chique, lá em Maratuã, praticamente todo está urbanizado. Tá? A pracinha lá, onde é, inclusive, um posto de saúde, tudo fica debaixo d'água quando há o leito maior inundado pelo rio Maratuã. É um exemplo, tá bom? Conheço, né, o rio, e assim, é bem interessante, né, porque, como o Rafael bem ressaltou aí, cada rio vai depender muito, né, do tamanho desse leito maior, justamente porque quanto mais vai se aproximando da foz, mais ele vai se espraiando, né, mais esse leito maior ele vai se tornando mais largo.
né? E aqui no caso de Piracuruca, né, já estamos próximos da Foz. No caso, a Foz do Piracuruca fica entre Batalha e São José do Divino, né? Ele deságua lá no Rio Longar. Então aqui, ó, já é uma área com com um relevo relativamente plano a suave ondulado. Então, o rio, de certa forma, ele se espraia, ele vai ficando mais largo. E aí vou mostrar aqui um exemplo, né? Aqui coloquei o risco iminente. Por quê? Porque a gente já sabe que isso daqui vai ocorrer, né? Isso daqui já é algo que visualmente e empiricamente, né, a gente já vem sofrendo com isso, digo a gente enquanto morador aqui de Piracuruca, que a gente já sabe que isso vai ocorrer periodicamente. E aí aqui nós temos o desastre concretizado. Olha onde a água chegou. Quem conhece, por exemplo, a Praça Irmão Dantas, né, quem já veio a Piracuruca, por exemplo, no festejo de julho, né, na Nossa Senhora do Carmo, ou em outros períodos, sabe qual é a distância, por exemplo, dessa praça em relação à prainha. Certo? E também em relação aqui, ó, porque o rio ele passa por aqui. Certo? Lá atrás tem o rio Piracuruca. Mas a água chegou até aqui, ó, isso em 2009. Aqui nós temos uma foto, ó, mostrando justamente a igreja, onde a água estava, ó. Isso daqui já é muito, quase uns 500 metros do leito maior do rio. Certo? Então percebam a questão da abrangência, né, e da distância do impacto das águas desse rio. Aqui nós temos a frente da rodoviária, ó. Aqui também já é muitos metros, né, além do leito maior do rio. E aqui nós temos, mostrando justamente a prainha, né, esse mar de água que nós temos aqui. A ponte, em 2009, ela se tornou praticamente uma barragem, né, ela estava barrando a passagem da água, tanto que a estrutura da ponte, ela rachou dos dois lados, certo? Ela foi interditada, não passava mais nenhum carro, tanto aqui desse lado, quanto desse outro lado, rachou a estrutura. E aqui vocês vendo, né, aquelas barraquinhas que no primeiro momento estavam apenas pela metade, e isso não foi nem o período mais de maior cota altimétrica, né? Chegou ao ponto de que nós víamos apenas essas bandeirinhas aqui, amarela, certo? Para fora da água, né? Então o rio aqui subiu ainda mais do que essa cota aqui que vocês estão observando. Então, quando eu digo assim, com desastre concretizado, é porque já há uma iminência de que a cada 9, 10, 11 anos ele vai ocorrer, certo? Mas as pessoas continuam lá, continua sendo um centro atrativo, continua sendo um local onde as pessoas vão se divertir, continua sendo um local onde ocorre o carnaval, continua sendo um local onde ocorrem os shows, mas é um desastre que a gente vai ver que já é anunciado a cada 9, 10, 11 anos, certo? E aí chegamos à bacia hidrográfica como unidade ou sistema, né? Nós trabalhamos aqui com dois conceitos, a unidade e o sistema. Então, a bacia ela tem sido uma unidade territorial, né, amplamente trabalhada em estudos, né? Não é de agora que os pesquisadores vêm trabalhando com bacias, né? Ela já vem sendo difundida há muitos e muitos anos. Tem sido utilizada para delimitação espacial, né, por reunir de forma sinérgica, né, fatores físicos e humanos. Então, por exemplo, dentro da bacia do rio Piracuruca, nós temos as características físicas, mas nós temos também as características de uso que essas características físicas nos proporcionam. Por exemplo, nós temos certos tipos de solos que, embora não sejam os mais propícios para o desenvolvimento agrícola, vão ser bastante utilizados, como é o caso, por exemplo, dos neossolos litóricos, que são utilizados, são solos rasos, são solos formados por areia fina, grossa, né, são solos pouco férteis, são solos mal drenados, porque quando a água vem, né, como os grãos estão muito distantes um do outro, ela penetra e desce, não filtra, como é, por exemplo, um solo argiloso. E aí, isso nos proporciona um determinado uso. Né, a bacia, de acordo com a política nacional de recursos hídricos, né,
ela é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, né? Foi estabelecido que a bacia se tornaria a unidade territorial justamente para a implementação dessa política nacional e a atuação do Sistema Nacional. Só que nós temos um problema, né? É a unidade territorial, mas muitos dos dados dos nossos órgãos, como é o caso do IBGE, como é o caso de outros órgãos, não trabalham com a bacia como sendo essa unidade territorial. Né? Por exemplo, o censo ele é feito por município, particularmente por setor censitário. Então, por exemplo, um estudo que a gente vai fazer em bacia hidrográfica, a gente tem que sair adequando, né, esses dados que estão disponíveis nesses órgãos, justamente pelo fato de que eles não estão observando nessa questão da bacia enquanto unidade territorial. E nós temos aqui, né, um fluxograma mostrando justamente essa dinâmica do Sistema Nacional, né? Nós temos aqui formulação e deliberação, né, sobre as políticas de recurso hídrico, né? Nós temos o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os comitês de bacia, né, que está mais ligado a esse trabalho mais perto, né, da população. Lembrando, né, que a nossa lei estadual de recursos hídricos, no caso do Piauí, foi em relação ao Nordeste, né, e em relação aos demais estados da nação, a lei que foi promulgada de forma mais atrasada em relação aos outros, certo? Por exemplo, outros estados, como é o caso do Ceará, estão bem mais à frente. No caso, a Política Nacional, de certa forma, ela observou até muitas coisas que estavam na lei estadual do Ceará, né? Nós temos aqui a formulação de políticas governamentais, né, que fica a cargo do Ministério do Meio Ambiente, das Secretarias de Estado, de Recurso Hídrico, de Meio Ambiente, né, vai depender de cada estado. O apoio aos colegiados, nós vamos ter aqui o sistema de recursos hídricos, né, nós vamos ter a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, isso em termos nacionais. Em termos estaduais, nós vamos ter os órgãos gestores, né, estaduais, e as secretarias executivas, ou as agências de água. E no apoio técnico, né, nós vamos ter aqui a ANA, tanto do ponto de vista técnico como de regulação, né. A nível estadual, nós vamos ter aqui os órgãos gestores, e no caso aqui da bacia, nós vamos ter agências de águas. Eu vou mostrar aqui, né, no caso do Piauí, em termos estaduais, nós temos apenas 2 comitês, certo? Que é o dos rios Canidé e Piauí, fica aqui, ó, e o da bacia do Gurgueia, né, que é esse PI2. E a nível federal, aliás, em comparação a outros estados aqui, né, nós vamos ter o Maranhão com 2, né, que é o do Mearim e o do Munim. Nós vamos ter o Ceará aqui com 12 comitês, e a Bahia aqui com 14 comitês, certo? De bacias hidrográficas. A nível federal, aí nós temos a bacia do rio Parnaíba. Então, percebam como o Piauí ainda está bem aqui, né? Em relação, por exemplo, a estados como o Ceará e a Bahia. Aqui nós temos as regiões hidrográficas brasileiras, né, só a título de informação, a maior de todas, né, nós temos a Amazônica, aqui nós temos a do Tocantins, Araguaia, temos a do Atlântico Nordeste Ocidental, temos a nossa aqui, né, que é a do Parnaíba, temos a do Atlântico Nordeste Oriental, a de São Francisco, a do Atlântico Leste, do Atlântico Sul, a do Paraguai, a do Paraná, do Atlântico Sul, aliás, Atlântico Sudeste aqui, e a bacia do Rio Uruguai, certo? E aí os elementos constituintes da bacia hidrográfica, né? A professora Soter Garay destaca, né, que as bacias hidrográficas, elas se constituem como elemento espacial que proporciona integração, né? A bacia, ela é um sistema aberto que permite a entrada e a saída tanto de energia como de matéria. E aí nós vamos ter aqui os principais elementos que compõem a bacia hidrográfica. Nessa imagenzinha aqui a gente vai ver, no caso aqui, nós temos uma bacia cujo rio é alimentado pela questão pluviométrica. Nós temos rios que são alimentados, que tem um regime nival, né, que é justamente pelo derretimento de geleiras, como é o caso, por exemplo, do rio Amazonas. Então aqui os principais elementos. Nós temos as nascentes, certo? Que ficam aqui na parte mais alta.
Por exemplo, as nascentes da bacia do Piracuruca, elas ficam tanto na Serra dos Matões, ali em Pedro II, quanto na Ibiapaba, particularmente em São Benedito. Nós temos aqui os afluentes, né? Nós temos o leito principal, né, que é justamente quem recebe esses afluentes. Nós temos aqui o lençol freático, né? Toda a bacia tem essa infiltração. O divisor de águas, o que é o divisor de águas? É uma elevação do relevo que vai dividir uma bacia e a outra. Vou mostrar mais à frente o que é um divisor de águas, né, com uma imagem realmente da realidade, do espaço geográfico. Está aqui a foz, né, que é também chamada de exutório, que é onde o rio encontra ou com o mar, como no caso, por exemplo, do Parnaíba, a foz em forma de delta. Nós temos aqui, no caso desse exemplo, uma foz em forma de estuário, né, que é apenas um braço. E aqui nós temos o fundo de vale, né, que é justamente essa área aqui próxima aos rios. Aí tem dois conceitos que também são muito polêmicos, né, que é a questão da microbacia, que é justamente formado por um rio que nós vamos chamar de primeira ordem, né, que são as nascentes, e de segunda ordem, e uma subbacia, certo? Aqui nós vamos ter um mapa aqui da minha tese, né, mostrando justamente o que seria um divisor de águas. Eu acho que todos conhecem essa imagem aqui, né, de Pedro II, do Morro do Gritador. Aqui nós temos um afloramento, né, da formação Cabeças, e que nós vamos ter justamente o divisor de águas sul da bacia hidrográfica do rio Piracuruca, certo? Então, aqui nós temos uma bacia hidrográfica, aqui nós temos o seu divisor de águas sul, certo? Para cá, para a direita, nós já vamos ter uma outra bacia hidrográfica. Então, o divisor de águas é justamente isso, é uma elevação que vai separar uma bacia hidrográfica da outra. Chegamos a uma parte aqui um pouco mais técnica, né, que é a análise morfométrica em bacias hidrográficas, né. Todos os acontecimentos que ocorrem na bacia de drenagem, elas repercutem direta e diretamente nos rios, ou seja, todo impacto, toda modificação que ocorra na área, de modo geral, da bacia, ela vai ter impacto nos rios, certo? Então, esse estudo morfométrico em bacias, né, ela se relaciona a uma análise quantitativa. Por que é que eu coloquei essa parte de análise morfométrica aqui? Porque, ao estudar esses parâmetros, né, nós vamos ter indícios de que uma bacia ela é mais ou menos sujeita à ocorrência de inundações, certo? Então, esse estudo morfométrico, né, ele engloba as análises sobre a hierarquia fluvial, análise areal, análise linear, dipsometria, mas aqui eu vou abordar apenas alguns elementos dessa morfometria, certo? Então, nós temos aqui a hierarquia fluvial, né, nós temos uma classificação aqui conforme Strahler, que é utilizada para classificar um determinado curso de rio. Tem aqui um exemplozinho. Cada ramo dessa raiz, nós vamos dizer que é uma ordem. Então, aqui eu tenho um rio de primeira ordem, que são as nascentes. Então, cada pedacinho desse daqui, ó, é um rio de primeira ordem, é um riacho, né, que vai desaguar em outro até chegar ao ramo principal. Nós temos o rio de segunda ordem, que é formado justamente por dois riachos de primeira ordem, vocês estão vendo aqui 1, 2, aí nós vamos ter um de segunda ordem, e o rio principal, que é de terceira ordem. Neste caso aqui, a bacia tem 3 ordens, certo? Neste exemplo. Tem um exemplo aqui da bacia do rio Piracuruca, que é uma bacia de sexta ordem, né? O rio Piracuruca, que é esse rio principal aqui, ó, ele é um rio de sexta ordem. E esses tracinhos aqui mais claros, ó, são os riachos de primeira ordem, certo? Que compõem principalmente as nascentes. Percebam que aqui tem nascentes lá no Ceará e tem nascentes também do lado do Piauí, né? Principalmente na Serra dos Matões. Essa linha em marrom, né, que vocês estão vendo, é justamente o divisor de águas. São áreas mais elevadas, tanto da formação Cabeças, né, como da formação do Grupo Serra Grande, particularmente do Planalto da Ibiapaba, que vão fazer esse limite da bacia hidrográfica do rio
Piracuruca. Como é que eu posso ver isso na realidade, né? Que a gente está vendo só no mapa, mas quem vem, por exemplo, no sentido de Teresina a Piracuruca por José de Freitas, quando chega próximo a Piracuruca, você vê muito nitidamente esse divisor de águas, né? Você vê uma elevação e você vai ver que Piracuruca é como se ficasse dentro de um buraco. Justamente seria essas elevações, né? Por exemplo, que vocês vão ver bem aqui, justamente delimitando cada uma dessas subbacias que compõem essa bacia maior, que é a bacia do rio Piracuruca. Aqui nós vamos ter a área da bacia, né, que corresponde à área de drenagem da bacia, que é medida em quilômetros quadrados ou metros quadrados. Nós temos a bacia do rio Piracuruca aí, com aproximadamente 7.704 quilômetros quadrados. Quem conhece 7 cidades, tem aqui um exemplo também, né, a microbacia do Riacho Riachão, tem 32,4 km². Nós temos o perímetro da bacia, né, que é um comprimento linear ao longo do divisor topográfico, ou seja, o divisor de águas. E aí nós temos a do Piracuruca, que é 524,9 km², e a do Riachão, que é 30,9 km². Passando aqui adiante, o comprimento da bacia, né, uma medida em linha reta entre a foz, ou seja, aquela desembocadura do rio principal, e um ponto do perímetro, né, que assinala a equidistância do comprimento do perímetro entre a foz e ele. Eu vou passar aqui mais adiante, né, que é mais teórico, mostrar justamente o que é esse comprimento. Né, ó, vocês estão vendo aqui a foz, então eu posso medir para cá, para cá. Então, eu tenho várias possibilidades para fazer esse comprimento da bacia. Está aqui o eixo vetorial, aqui a distância da desembocadura, maior distância da desembocadura, o ponto mais alto, certo? Então, eu tenho várias possibilidades para mim fazer isso, certo? E aqui já traz a distância, né, desse ponto. Um dos indicadores que vão me dizer se a bacia ela é mais ou menos suscetível a ter inundações rápidas, né, o chamado fator forma da bacia. Tem um efeito sobre o comportamento hidrológico da bacia, né, por exemplo, o tempo de concentração, ou o tempo em que a água da chuva vai conseguir se espalhar, né. O tempo, né, de concentração é definido como sendo o tempo, né, a partir do início da precipitação, que é necessário para toda essa água se espalhar pela bacia. Certo? Então, se for um tempo muito curto, quer dizer que essa bacia ela tem a possibilidade de ter uma inundação muito rápida. Se esse tempo é mais longo, a bacia vai ter uma inundação de forma lenta. Certo? Então, aqui tem a forma, né, é a área pelo comprimento do eixo. Então, percebam que é importante aqueles parâmetros anteriores, né, para a gente fazer o cálculo aqui. E aí tem alguns exemplos que nós vamos ver mais adiante. O índice de circularidade, né, que vai mostrar a relação entre a área total da bacia e a área de um círculo de perímetro igual ao da área total da bacia. Tá aqui a formulazinha, em que A é a área e P é o perímetro da bacia. Ou seja, dois elementos que nós também precisávamos calcular para fazer o índice de circularidade. Nós temos um exemplo aqui. O índice de circularidade da bacia do Piracuruca é 0,34. E o do Riachão é 0,43. Mas vamos ver, mas o que é que significa 0,34 e 0,43? Mas vamos ver mais adiante o que é que significa isso. O índice de compacidade, né, o índice de Gravellius, que é a relação entre o perímetro da bacia e a circunferência com a área igual da bacia, né? Então, quanto mais próximo de um, mais circular é a bacia. Mas o que é que tem a ver circular, estreito? Mas vamos ver que quanto mais circular for a bacia, mais ela é sujeita a ocorrer inundações. Aqui nós temos o índice também, né, em que P é o perímetro e A é a área da bacia. Aqui nós temos um exemplo, né? Aliás, a chave de classificação, né, que entre 1 e 1,5, totalmente sujeito à inundação, e aí mais distante, né, maior do que 1,5, menor risco a enchentes, certo? Aqui tem a do Piracuruca, que é 1,7, que tem o menor risco a enchente, e nós temos a do Riachão, que é 1,51.
Aí você deve imaginar, ora, mas se a bacia do Piracuruca tem 1,7, de acordo com a padronização, diz que há um menor risco de enchente, mas isso é para a bacia como um todo, certo? Se a gente for considerar só um trecho da bacia, aí é diferente, certo? E é o seguinte, esses índices, eles vão me mostrar que a bacia não tem um potencial para a ocorrência de cheias, de enchentes ou de inundações rápidas, certo? O que é diferente de inundação, de enchente, de cheias lentas, como é o caso da bacia do rio Piracuruca. Aqui mostrando, ó, um exemplo, certo? Do fator forma da bacia do Piracuruca, é 0,46, em circularidade 1 é 0,35, coeficiente de compacidade é 1,67. No caso desses dois, quanto mais próximo de zero, menor o risco de inundações rápidas. No caso do coeficiente de compacidade, quanto maior esse número, principalmente se for maior do que 1,5, menor o risco de inundações rápidas. No caso da bacia do Piracuruca, ela tem um baixo potencial para a ocorrência de inundações rápidas, mas vocês viram que ela inunda. Por que ela inunda? Porque nós vamos ver que a população se localiza particularmente muito próximo à planície de inundação do rio. Então, periodicamente, a cada 9, 10, 11 anos, essa água ela vai chegar a essa população. Aí você pode se perguntar, a população sabe que ali vai inundar, por que ele se localiza ali? Aí já é uma discussão um pouco mais ampla, né, que nós teríamos que trabalhar, por exemplo, com o conceito de segregação socioambiental, que seria justamente o fato de aquela bacia, aliás, de aquela população estar localizada em terrenos mais baratos, certo? De que foi deslocada para ali, de que foi herdado um terreno ali, e assim sucessivamente. E aí, chegamos a um conceito que eu gosto muito, né? Gosto a conhecer há alguns anos, há particularmente 4 anos, né? Quando estava fazendo a busca do levantamento bibliográfico para trabalhar com o meu objeto de estudo, que era a bacia hidrográfica, no caso, a suscetibilidade. O que é suscetibilidade? É um conjunto de fatores naturais, percebam que são os fatores ambientais físicos da bacia, que o terreno apresenta, né, que determina o seu potencial para a deflagração de determinado desastre. Então, toda bacia, ou todo ambiente, todo espaço geográfico, ele tem uma suscetibilidade. Não existe um ambiente sem suscetibilidade. Logicamente que, dependendo dos fatores, aquele ambiente pode ter mais ou menos suscetibilidade à ocorrência de um determinado desastre. Mas não existe um ambiente que não tenha esse risco. Ele pode ter um risco muito baixo ou nulo, mas ainda assim, dentro daquela classificação, é um conjunto de fatores que vão influenciar um determinado nível de suscetibilidade. E aí, do outro lado, nós temos a vulnerabilidade, conceito muito trabalhado aí pela professora Sami, né, na tese dela. O que seria a vulnerabilidade? Seria a exposição de indivíduos. Percebam que de um lado nós temos a base física, do outro nós temos a ocupação humana, né? A exposição de indivíduos, bens, por exemplo, e o grau de resistência e resiliência desses indivíduos e comunidades, né, para a ocorrência de processos e eventos potencialmente danosos, ou seja, como é que aquela população vai resistir a uma inundação, a uma seca. Logicamente, por exemplo, o que nós estamos enfrentando, no caso da pandemia do Covid-19, é um tipo de desastre. É um desastre classificado como um desastre biológico. Mas será se todos nós, será se a professora Sâmia, eu, Rafael, Gorete, os demais componentes da sala, tem a mesma resiliência para enfrentar esse tipo de desastre? Será que nós temos a mesma resiliência que a população de baixa renda, por exemplo, ou a população menos instruída? Então, a gente vai ver que não é bem assim. Nós estamos dentro da mesma área, mas o risco é diferente. Tanto do ponto de vista da suscetibilidade, quanto do ponto de vista da vulnerabilidade. Vamos pegar o Covid-19.
há poucos estudos, embora os pesquisadores estejam acelerando aí as pesquisas, mas há baixos estudos em termos de conclusão, há indícios, há perspectivas, mas nós sabemos que as condições, os aspectos climáticos, eles influenciam na Covid-19, certo? Então, aí já é a questão de fatores naturais. E nós sabemos também que a população, ela tem vulnerabilidades diferentes, certo? E aí nós chegamos ao conceito de resiliência, que está relacionado à questão da adaptabilidade, da aprendizagem com isso e da flexibilidade. Em termos mais amplos, a resiliência, que foi um conceito cunhado na física, né, diz respeito ao fato de um determinado ambiente, voltando aqui para o que a gente está trabalhando, né, que um determinado ambiente tem, né, um potencial, uma capacidade que aquele ambiente tem de reagir, né, de receber aquele impacto do desastre, mas ainda tem uma manutenção, uma funcionalidade dos seus sistemas, né? Inicialmente, o conceito de resiliência ele foi muito tratado do ponto de vista bem simplório, né? De que seria um ambiente com a capacidade de resistir e voltar ao seu estado inicial. E aí os pesquisadores viram o seguinte: e se aquele estado inicial não fosse melhor, fosse pior do que após o desastre? Será se essa resiliência não seria, digamos assim, uma possibilidade de adaptação àquele desastre, certo? Por quê? Porque os sistemas ambientais, eles vivem um equilíbrio dinâmico. Se há uma perturbação em determinado elemento do sistema, esse sistema ele busca uma adaptabilidade, ele busca um novo equilíbrio, certo? Então, por exemplo, se a gente agride um determinado ambiente no planeta Terra, aquele ambiente ele vai procurar um novo equilíbrio, certo? E aí resiliência, em termos bem simples, seria essa capacidade que aquele ambiente tem, tanto do ponto de vista, juntando a suscetibilidade, são os fatores físicos, e o ponto de vista da vulnerabilidade, de resistir àquele impacto e ainda assim ter uma manutenção, uma funcionalidade dos seus sistemas, certo? E não mais retornando ao estado inicial, que era o conceito inicialmente utilizado para a resiliência, certo? Por que eu estou trabalhando resiliência? Porque nós vamos ver mais à frente justamente um estudo que mostrou essa questão, esse potencial da bacia para resistir a determinados impactos, certo? Então, a resiliência aplicada a estudos em bacias hidrográficas. Eu vou mostrar aqui uma pequena parte do que eu fiz, na minha tese. Diagnóstico integrado em bacias hidrográficas. Não basta a gente, enquanto pesquisador, ou enquanto comunicador, desses conceitos, desses desastres, ver aquele ambiente de forma isolada. Então, é preciso ver, que eu já apresentei, que a suscetibilidade é o que tem naquele ambiente que o predispõe, de certa forma, a ter um potencial maior de ser atingido por um determinado desastre. E a vulnerabilidade, aquela população que ali está, como é o comportamento dessa população, quais são os elementos da capacidade de suporte dessa população para resistir a esses desastres. Aí nós temos a resiliência, ou seja, a suscetibilidade, a base física, e o comportamento e a capacidade de suporte humano para resistir a esse impacto. Aí nós vamos ter a resiliência daquela bacia. Se nós sabemos a resiliência daquela bacia, se nós sabemos onde são as áreas mais suscetíveis, se nós sabemos qual é a população mais vulnerável, nós podemos ordenar o nosso território de forma que nós tenhamos mais investimentos em termos de melhoria da vulnerabilidade, melhoria dos indicadores dessa vulnerabilidade, sejam os educacionais, seja de renda, certo? Seja de saneamento, e também de suscetibilidade, de conservação de determinadas áreas. Mas o que ele tem a ver ordenamento territorial com suscetibilidade? Ora, se tem uma área que nós deveríamos conservar e nós não conservamos, nós vamos estar predispondo aquela área ainda mais à ocorrência de desastres. Por exemplo, a mata ciliar, de um rio, que ela atenua
a inundação, ela atenua os efeitos das secas, certo? Ela atenua outros desastres, como os deslizamentos. Se nós não conservamos, o que vai ocorrer? Nós vamos predispor aquela área ali a sofrer um determinado tipo de desastre, certo? E aí nós podemos gerenciar, né, fazer a gestão e o planejamento daquela área, mas isso de forma integrada, percebendo a suscetibilidade, a vulnerabilidade, reconhecendo a resiliência, ordenando o território, fazendo a gestão e o planejamento e alimentando esse diagnóstico integrado da bacia. Aqui mostrando um estudo, né, que eu havia falado para vocês, está aqui a bacia do Piracuruca. Chamo de subbacia porque ela é dentro do sistema, né, ela está vinculada, ela está ligada à bacia maior, que é a bacia do Rio Longar, que por sua vez é uma subbacia da bacia hidrográfica do Parnaíba, certo? Bem, eu vou apresentar para vocês, né, agora alguns parâmetros, né, indicadores que eu utilizei para a construção de alguns índices, né, de resiliência ligado à subbacia hidrográfica do Rio Piracuruca. O primeiro deles foi a permeabilidade litológica, né, que está relacionada aos tipos de rochas. A gente sabe, por exemplo, os basaltos, né, que são rochas mais duras, né, elas são, de certa forma, impermeáveis à penetração da água, e com isso tem uma determinada influência, né, sobre o ritmo do fluxo da água, né, e, por exemplo, em São José do Divino, onde a gente encontrou esses tipos de rocha, que é bem diferente, por exemplo, dos arenitos, né, que são porosos, permitem a infiltração da água, e tem uma dinâmica diferente, por exemplo, quando ocorrem chuvas mais fortes, certo? A capacidade de infiltração do arenito é maior, né, do que a do basalto. O outro indicador foi a declividade, né, que tem influência, por exemplo, na dinâmica, principalmente em áreas mais planas, né, em que como eu havia mostrado para vocês naquela imagem lá da prainha, né, que já é uma área um pouco mais plana, em que o rio se espraia, né, se alarga, ele vai ter um fluxo de água mais lento, né, e com isso, essa água fica, de certo modo, um pouco mais lenta, né, e demora a sair um pouco mais, principalmente em períodos de enchentes ou de inundações, certo? O outro indicador foi o índice de circularidade, né, como eu já havia mostrado para vocês nos outros slides, né, quando falava de parâmetros morfométricos, ele, de certa forma, vai influenciar justamente por permitir que a gente, de certa forma, estime, né, como a gente vê aqui foram os procedimentos que foram realizados no ArcGIS, para a gente fazer a separação das subbacias do Piracuruca, né, e aí nós temos uma classificaçãozinha aqui, uma tabela de classificação, em que a gente vê, por exemplo, que se uma subbacia dessa tem um intervalo menor do que 1,51, vai ter uma baixa predisposição a inundações, enquanto se for maior do que 0,51, vai ter uma alta predisposição, certo? Nós temos aqui o índice de aridez, que é muito importante, inclusive vocês já viram que ele foi de suma importância, por exemplo, para a questão da classificação, né, do semiárido, e também em relação à desertificação. Então, é um índice muito importante e foi utilizado basicamente relacionado às secas, né, para a gente ver, de certa forma, a suscetibilidade dessa bacia à ocorrência de secas, né? Aqui tem a tabela de classificação. Nós vamos ter o índice de vegetação, no caso que a gente utilizou aí foi o SAV, mas tem outros, né? Tem o MDVI, tem que é o índice de vegetação normalizado, né, por diferença normalizada, e tem outros, né, como o MDWI, que observa mais a umidade. São, na verdade, procedimentos que a gente utiliza, né, são equações que a gente digita lá no sistema de informação geográfica, e considera o que a gente chama de bandas, que na verdade são sensores, né, que os satélites carregam. No caso aí, utilizei imagens Landsat, né, que talvez ainda sejam das mais utilizadas, né, apesar de que nós temos vários outros satélites aí que estão com imagens
bem mais, digamos assim, próximas, né, com a resolução talvez até melhor do que as do Landsat, mas ainda assim bastante utilizado, né? Então tem aqui a equação, né, que foi aplicada para a gente ver essa diferença entre no caso aqui, o infravermelho próximo, né, e o vermelho visível, né? Utilizamos também um índice de 0,5, né, justamente porque é uma vegetação que é intermediária, né? A bacia ela é muito heterogênea. Você tem um topo em que você tem uma mata mais alta, né? A chamada mata pluvio-nebular, e quando você vai descendo em direção ao Piauí, essa vegetação vai ficando mais baixa, vai ficando mais espaçada, né? Uma vegetação que era de grande porte lá no topo do Planalto, quando você desce por conta de vários fatores, mas principalmente os climáticos, né? É um clima mais rigoroso, você vai ter uma modificação na vegetação, certo? Aqui a tabelinha de classificação, né, do índice de vegetação. Nós utilizamos também a temperatura à superfície do solo, utilizamos as mesmas imagens do Landsat, só que fizemos outros procedimentos, né, um pouco mais complexo, aí mudamos, fizemos procedimentos, né, em 2 SIGs, né, e para a gente conseguir modificar o aspecto dessas imagens, certo? Aqui a tabela de classificação, percebam que tem locais que chegou até 47 graus, né? São superfícies expostas, né, que estão com o solo exposto, lembrando que isso daí não é ao longo de um ano, certo? Isso daí foi a captação de um momento, de uma imagem que foi captada em um momento, certo? Do segundo semestre, do mês de setembro, certo? E aí captou essa variação, que foi de 21,1 até 47 graus. 21,1 é uma área com cobertura vegetal, logicamente, diferente de uma área com 47 graus, né? Que é uma área com solo exposto, por exemplo, afloramento rochoso. Nós utilizamos também aqui já para a vulnerabilidade, né? Nós utilizamos a criticidade, na verdade, para a vulnerabilidade nós utilizamos 2 indicadores, né, que compôs a vulnerabilidade, que é a criticidade, é uma metodologia do professor Lúcio Cunha, lá de Portugal. A criticidade nada mais é do que o comportamento da população, são as características da população, certo? Aí nós utilizamos o SPSS, que é um programazinho muito bom, para a realização de procedimentos estatísticos, certo? Empregamos aí a análise fatorial, em que a gente tinha, no caso, na criticidade, nós iniciamos com 18 variáveis e terminamos com 17, porque a gente vai rodando o programa e aí vamos utilizando um certo 2 testes que nós utilizamos, né, como se fosse uma nota de corte, certo? Nós utilizamos aí a significância de Bartlett e o KMO, né? Então, aquelas variáveis que iam ficando abaixo daquele valor de corte, a gente ia eliminando até que o modelo ficasse com um quantitativo adequado dentro desses 2 parâmetros, certo? Aqui é a classificação, né? As variáveis utilizadas, ó. Aqui já o resultado, né? O agrupamento por fatores, ó. Então, fator 1, nós temos aqui essas variáveis, como, por exemplo, pessoas responsáveis, sexo masculino. E aí, esse sinalzinho aqui, ele é de suma importância, porque ele é menos, mas quer dizer que ele reduz a vulnerabilidade. Aqui também é menos, reduz a vulnerabilidade. Aqui é mais, e aqui também, então, aumenta a vulnerabilidade. São variáveis que contribuem para aumentar a vulnerabilidade, certo? E aí, o outro indicador é a capacidade de suporte daqueles setores censitários, certo? Utilizamos o mesmo procedimento. Nós começamos com 44 variáveis, terminamos com 31. Aqui é a tabelinha de classificação. Está aqui os indicadores. Nós tivemos aí 7 fatores, né? A mesma coisa, ó, menos reduz a vulnerabilidade, ó, fator 1, fator 2, fator 3, mais o 4, o 5 e o 7 aumentam a vulnerabilidade, certo? E aí o índice de suscetibilidade biofísica, né? Eu apresentei para vocês todas as variáveis primeiro, e aqui o índice que compõe, as variáveis que foram utilizadas para compor o índice de suscetibilidade biofísica. Lembrando que suscetibilidade biofísica são as condições ambientais,
certo? Declividade do relevo, temperatura superfície do solo, índice de aridez e o SAVE. E a tabela de classificação. Vocês podem perguntar como é que está essa questão da classificação dos intervalos. O SIG nos dá isso daí, né, um valor mínimo e um máximo, e a gente, de certa forma, bota para ele classificar em 2, 3, 4, 5 classes, certo? Aqui, a suscetibilidade biofísica a inundações, percebam que a gente já considerou a litologia e o índice de circularidade das 5 subbacias que eu vou mostrar para vocês em seguida, certo? E a classificação. Aí nós tivemos o índice de vulnerabilidade socioespacial, né, que nós consideramos a criticidade e a capacidade de suporte, certo? Está aqui a classificação, né, adaptada, certo? Aqui é uma lógica simples, né? Por exemplo, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, e assim sucessivamente. Cada corzinha dessa daqui, ó, tem um significado, né? Por exemplo, de 1 a 3, tá aqui, ó. 1, onde tem 3, nós vamos ter baixa vulnerabilidade, certo? E aí, aqui, o procedimento, né, para a realização do índice de vulnerabilidade. Primeiro, nós temos a normalização das variáveis, né, padronizamos todas essas variáveis que vocês viram, né, as 44 de capacidade de suporte, as 18 de criticidade. Primeiro, nós utilizamos, elas já estão no Excel, né, as tabelas do IBGE vêm no Excel. A gente transformou todos aqueles valores para porcentagem, para padronizar, certo? Para não ficar muito discrepante, porque, por exemplo, tem setor censitário que tem 2 domicílios, aí tem outros maiores, né, que são mais ocupados, que tem 100 domicílios, então fica uma discrepância muito grande, e aí a gente transformou tudo para porcentagem. Fizemos a execução da análise fatorial, avaliamos, né, a matriz de correlação desses dados, e aí fomos eliminando, a partir disso, como eu havia falado para vocês, a partir do KMO, da esfericidade de Bartlett, né, as variáveis que ficavam com valor abaixo de 0,5 que a gente ia eliminando, e a questão da esfericidade do modelo, né? Então, isso foi considerado aqui para ir eliminando as variáveis até que o modelo ficasse adequado. Interpretação, né, que foi a questão daqueles valores que vocês viram lá, entre parênteses, mais e menos, combinação desses scores num único valor, certo? E aí levamos isso para posteriormente, do SPSS, nós tiramos, né, essa tabelinha e levamos para o QGIS para a gente fazer a espacialização no mapa, né, classificação dos resultados finais de acordo com o Cutter. Vou mostrar para vocês posteriormente. E aí construímos ao final o índice de resiliência ambiental a secas, né, que era o quê? Nada mais era do que o índice de suscetibilidade biofísica a secas multiplicado pelo índice de vulnerabilidade socioespacial, né? E a resiliência ambiental a inundações, que era o índice de suscetibilidade biofísica a inundações com o de vulnerabilidade. Percebam que, tanto para secas quanto para a inundação, a gente cruzou informações ambientais, né, biofísicas, com informações socioespaciais, né? Eu poderia ter feito só eu poderia ter trabalhado só com a suscetibilidade biofísica, teria validade. Eu poderia ter trabalhado só com a vulnerabilidade socioespacial, também teria a sua validade. Mas eu percebi que a minha contribuição enquanto geógrafo e enquanto tese seria mais válida considerar esses dois elementos, até mesmo porque a gente, dentro do espaço geográfico, não pode se considerar nem o físico e nem o social, certo? Aqui a classificação, né, que a gente utilizou, tanto para secas quanto para inundações. Utilizei também o índice de anomalia das chuvas, no sentido de a gente perceber, no caso aí, algo que o professor Ayrton trabalha muito, que é a questão das médias de precipitação, né, dessa oscilação, vocês vão ver posteriormente, nós utilizamos 14 postos pluviométricos. E, infelizmente, né, o professor Ayrton deve saber disso, e vocês que já trabalham com essas médias devem perceber, e ele falou até ontem, né, que nós temos postos aí que estão com problemas, né, estão desativados as estações, e isso é um problema enorme no Piauí. A gente vai para o Ceará, por exemplo, dos postos que eu peguei para
para fazer o estudo, né, para tomar como análise, tinham 2 falhas. Essas 2 falhas eram o quê? 2 meses que não tinham dados. No Piauí, não. Piauí tinha posto que eu tive que desconsiderar, porque tinha 10 anos de lapso de informações. Certo? Por exemplo, a Organização Mundial Meteorológica diz que no máximo pode ter 2 anos, né, para a gente fazer a correção dessas falhas. O que é a correção dessas falhas? É você pegar alguma proposta metodológica, algum método, né? Por exemplo, tem vários, tem a regressão linear, que é quando você pega um posto e faz uma estatística um pouco mais avançada, mas no Excel você faz facilmente, e aí você vai substituindo aquele valor, ele te dá um valor, uma estimativa de um valor. No caso, eu fiz algo um pouquinho mais complicado, que é o que a gente chama de ponderação, né? Uma técnica que utiliza 3 postos, é como se fosse a média, né? Você vai ponderar a média daqueles 3 postos, esses 3 postos não pode ser qualquer posto, tem que ser um posto, por exemplo, eu tenho um posto lá em Tianguá, não posso pegar um posto que está abaixo do Planalto. Por quê? Porque no Planalto, abaixo do Planalto é mais seco, lá em cima é mais úmido. Então eu tenho que pegar um posto que fosse 3 postos, que fosse lá de Bajara, lá de Viçosa. Por que esses postos? Porque são postos que estão na relativa altitude, parecida com a de Tianguá, certo? Então eu tenho que pegar postos que tenham características parecidas, né, para não ficar valores muito discrepantes. E aí eu tenho isso de anomalia das chuvas, né? A anomalia positiva é aquela que está acima da média, a anomalia negativa é aquela que está abaixo da média, certo? Eu utilizei isso justamente para saber a dinâmica das precipitações ao longo de 30 anos, mais de 30 anos no caso, foi utilizado na tese, e para saber se os decretos de situação de emergência, eles são justificáveis, certo? Porque a gente sabe que quando tem um decreto, as coisas ficam muito mais fáceis para os prefeitos gastarem, né? Pode gastar sem a necessidade de uma licitação, né? Então, eu utilizei isso justamente para ver, por exemplo, 2009 foi ano de inundação, mas será que o índice mostrou de fato que teve precipitação acima da média e justificou os decretos? Certo? Então, eu utilizei justamente para isso. Aqui tem o significado, né, de cada letra. Por exemplo, para a anomalia positiva, a gente usa a média das 10 maiores precipitações, enquanto para a anomalia negativa, a gente usa as médias das 10 menores precipitações. Está aqui a classificação, né, de acordo com Freitas. Nós vamos ver mais adiante, eu estou mostrando muita tabela, muita classificação, mas a gente vai ver a respectiva classificação no mapa, que fica mais fácil o entendimento. Aqui o primeiro mapa, né, mostrando justamente a permeabilidade litológica. A bacia como um todo, ela tem uma alta permeabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui a maior parte das rochas, elas são porosas, elas são arenitos da formação Cabeça, da formação Pimenteira, do grupo Serra Grande, e que permitem a infiltração, certo? Aqui nós temos a declividade média. Perceba aqui que a parte central da bacia, ó, ela é plana, principalmente plana, suave ondulada. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a água não fica aqui no Planalto. Ó. Toda a água que tem aqui no Planalto desce para o lado do Piauí. Por isso que o lado do Piauí é rico em termos de água subterrânea. E o do Ceará nem tanto. Por quê? Porque aqui, ó, do lado do Ceará, para o lado direito, nós vamos ter rochas, de certa forma, do escudo cristalino, rochas um pouco mais duras, certo? Mais resistentes, mais impermeáveis. E aqui do lado do Piauí, não, nós temos arenitos da bacia sedimentar do Parnaíba, e aí a água vem lá toda, desce para cá, certo? Aqui as subbacias, né, pertencentes à bacia do Rio Piracuruca, nós temos aqui a bacia do Rio Jacareí, a bacia do Rio Catarina, a bacia do Rio Pejuaba. O Rio Piracuruca, ele só recebe esse nome quando ele adentra ao município de Piracuruca, até então ele é chamado de Arabé, certo? E cada uma dessas bacias contribuiu com um determinado valor do índice de circularidade. Por exemplo, a subbacia do Piracuruca, ela tem 0,5. O que é esse índice de circularidade? É o quanto a bacia é redonda. Quanto mais redonda, mais suscetível ela é. Quanto mais estreita, menos suscetível ela é. Num primeiro momento, a gente olha aqui, por exemplo, esse formato da bacia, né, a gente pensa, ela é redonda, ela é mais redonda do que estreita, mas na verdade ela não é, certo?
O rio Pejuaba, a bacia do Pejuaba com 0,28, o Jacareí com 0,29, a Uarabê com 0,31 e o Catarina, que foi o que apresentou mais, 0,35. O que quer dizer cada um desses dados? Quer dizer que quanto mais próximo for esse valor de 1, mais suscetível a inundações rápidas é aquela bacia. Quanto mais próximo de 0, menos suscetível é aquela bacia a inundações rápidas, certo? Aqui tem o índice de aridez, a gente vai perceber, ó, essa partezinha aqui, ó, vocês estão vendo que essa linha mais escura é a divisa, viu? Para cá Piauí, para cá Ceará. Então é muito fácil a gente perceber a influência do Planalto da Ibiapaba. Ó. O Planalto da Ibiapaba tem um nível de umidade bem grande. Então, logicamente, o índice de aridez é menor, enquanto que a parte aqui piauiense tem um índice de aridez um pouco mais elevado, certo? Passando aqui para a temperatura superfície do solo, a gente vai ver a mesma coisa, a bacia aqui como um todo, com temperaturas altíssimas, certo? Geralmente ficando acima de 36 graus. E aqui, no lado cearense da bacia, temperaturas mais amenas, justamente pelo que eu havia falado. O topo do Planalto é mais úmido. Logicamente, as temperaturas são menores, certo? Aqui o índice de vegetação, a gente vai ver, ó, o que eu havia falado, né? O topo do Planalto com uma vegetação de grande porte aqui também, só que é diferente, ó. O que é esse índice? É o fato de que essa vegetação aqui tem folhas grandes e realizam fotossíntese, absorve essa radiação solar, essa luz solar, e quando você vai ver nas imagens satélites, quando você aplica aquela equação, vai dar uma diferença bem grande, né? Então aqui nós temos uma mata com uma vegetação um pouco mais densa, mais alta, e aqui nós temos também, só que aqui já é caatinga arbórea, certo? Fechada, densa. Aqui não, aqui nós já temos uma mata que nós chamamos de pluvio nebular, que é maior, de grande porte. E no restante da bacia, uma caatinga aí arbustiva, né, além também de algumas áreas com solo exposto, né, que é justamente aqui as vertentes do Planalto, e também as cidades, né, as zonas urbanas cujo solo está exposto. Aqui nós temos a criticidade, né, o comportamento da população. Então, quando a gente vai ver na bacia a predominância, né, principalmente de alta a muito alta criticidade, isso quer dizer que em termos populacionais de comportamento característico da população, a bacia ela é muito suscetível, certo? Já quando a gente vai ver a capacidade de suporte, é diferente, certo? A gente vê uma capacidade de suporte que é diferente. A capacidade de suporte, ela varia de alta a muito alta, certo? E a bacia, como eu havia falado, ela é muito heterogênea, não só do ponto de vista físico, mas do ponto de vista também socioeconômico. Você pega os municípios do Ceará, você vai ver uma diferença muito grande em relação aos municípios do Piauí, principalmente em termos populacionais. A suscetibilidade biofísica, né, que já é a integração de algumas variáveis, né? Você vê aqui que a bacia, de certa forma, ela apresenta a predominância aqui de alta suscetibilidade, certo? Você vê aqui a suscetibilidade biofísica a inundações, você vai ver também que na bacia essa suscetibilidade, de certo modo, você vai perceber que ela varia de média a alta, certo? A vulnerabilidade, né, que é a junção da criticidade com a capacidade de suporte, você vai ver que, neste caso aqui, a bacia ela apresenta a predominância de baixa vulnerabilidade quando integrados os dois indicadores. Quando a gente vai observar separado, a gente vai ver que a população não está, de certa forma, preparada para reagir da forma adequada a esses impactos. Aqui vocês estão vendo ó, esses recortes como se fossem colchas de retalhos, é porque são os setores censitários da bacia, certo? Como eu havia falado para vocês, é muito complicado a gente trabalhar com dados socioeconômicos quando está trabalhando com bacia, porque os dados eles estão preparados, eles são disponibilizados, e eles são disponibilizados tomando como base o recorte municipal dos municípios, né, os limites administrativos e não os limites
de uma bacia. E isso dá uma dor de cabeça danada depois para a gente fazer essa aplicação, né? Aqui a resiliência ambiental, a gente vai ver que a resiliência ambiental da bacia do Piracuruca, as secas é, de certa forma, muito baixa, né? Você vai ver aí que 76,7% da bacia apresenta resiliência muito baixa. Quando se trata de inundações, não é diferente. É um pouco maior, né? A gente vai ver aí que é 84,3% de baixa resiliência a inundações. Não é só do lado piauiense, também do lado cearense, certo? Algumas conclusões, né, que a gente tirou da tese, né, sobre a subbacia do Rio Piracuruca: 58% com média suscetibilidade biofísica a secas, 58,9% com baixa suscetibilidade biofísica à inundação, vulnerabilidade socioespacial baixa em 58,1%, né, 12,5% da bacia com vulnerabilidade alta, muito alta. A gente viu muito baixa resiliência ambiental seca em 76,7% e muito baixa resiliência ambiental em inundações em 84,3% da bacia. Ainda tem um outro fator, né, as sugestões que a gente fez, né, a criação de unidade de conservação em área de preservação permanente. Quais são essas áreas de preservação permanente? As faixas marginais de curso d'água natural, como, por exemplo, nascentes, os próprios rios, a questão de encostas, né, com declives superiores a 45 graus, como os topos de morros. A gente sugeriu essa criação de unidade de conservação, e não é inédito, isso daí já vem no Código Florestal. A questão é que não é executado, certo? Não é conservado, não é preservado essas áreas. E aí, ainda falando sobre a questão das precipitações, certo? A gente vê essa oscilação, ó, isso daqui é a coisa mais normal do mundo. Falar de semiárido é falar disso daqui. É falar de uma precipitação de 85 aí, que foi a maior da história, certo? Que foi mais de 2 mil milímetros. Isso é precipitação de região amazônica, né? O professor Huerta sabe muito bem disso. Esteve em Belém e viu o que é a Amazônia de perto, né? Com chuvas muito fortes toda tarde, né? Mas a gente tem também período seco. E é seguido, ó, período chuvoso, período seco. Essa linha vermelha aqui é a média, né? Média histórica de 333,1 milímetros. Então, por exemplo, a bacia do Piracuruca não era para ser considerada uma área semiárida. Por quê? Porque chove aqui mais de 500 milímetros acima do que estabelece a resolução da SUDEM, que é uma precipitação menor do que 800 milímetros. Então, é muitas vezes isso que essa questão da generalização traz de inconsistência, certo? Porque ali é uma generalização muito grande. Quando a gente vai ver localmente isso daí, a gente vai ver que os dados eles não batem com essa generalização, certo? Aqui, na questão do desvio da precipitação, como o professor Huerta falou na sua última fala, na sua última live, né, a questão da quadra chuvosa na região norte, a gente vai ver que é de janeiro, particularmente até maio, né? A partir de maio já quase não tem mais chuvas. Isso em geral, né? Já teve casos que a gente teve chuva aqui, isso é muito raro, mas acontece, que a gente teve chuva até junho, certo? Então a gente vai ver aqui que os meses mais chuvosos são março e abril, particularmente março. Ora, fala de novo do professor Huerta, né? O professor Huerta falava da zona de convergência intertropical, muito bem explicado na sua última live. A gente vai ver que o período máximo de atuação é esse daqui, ó, onde ele está atuando de forma mais intensa, a ZCIT aqui em março e abril. A partir de maio já começa a migrar para o hemisfério norte, certo? E aí começa a ter esses desvios negativos, ó, que é justamente a queda do quantitativo de precipitação. A gente vai ver que, no caso da bacia do Piracuruca, o mês mais seco é o mês de setembro, certo? Aqui foi um teste que nós utilizamos, teste Menkendal, para saber se há indicativos de mudanças, né, se há tendências de redução ou aumento de precipitação na bacia. A gente viu que em março há um indicativo de aumento de precipitação, isso quer dizer que há a possibilidade de ocorrer um aumento de inundações, enquanto os meses de setembro e outubro nós vemos, lembrando que setembro é o mês mais seco da bacia,
Então, há um indicativo de que haja uma acentuação das secas, certo? Se, por um lado, aumenta as inundações, aqui no segundo semestre, uma possibilidade de aumento das secas, certo? O que eu vou falar para vocês, né, o índice de anomalia das chuvas, a gente vê aqui que em 85 foi o ano mais chuvoso, né, com 7,7, e há uma explicação, houve uma La Nina fraca, né, que teve influência, certo? A gente vai ver aqui essa oscilação ao longo desses, do ano de 1985 ao ano de 2016. E as justificativas, né? Por exemplo, quem percebeu, né, que de 2012 a 2016 nós tivemos anos muito secos, com temperaturas altíssimas, principalmente aqui, ó, em 2016, fruto justamente desse El Niño, desses El Niños que ocorreram aqui, certo? Então, quando a gente vai ver, né, o índice de anomalia das chuvas, a gente vê que houve, de fato, a justificativa plausível, o ambiente, o que estava ocorrendo no meio ambiente justificou, de fato, a ocorrência dos decretos de situação de emergência. Aqui tem a média, né, a frequência relativa dos anos extremamente seco, muito seco, seco, chuvoso, muito chuvoso, extremamente chuvoso. Então, percebam essa oscilação, certo? Falar de semiárido é falar de diversidade. Aqui nós estamos falando apenas de um elemento que, no caso, é a diversidade em termos de precipitação. E aqui os decretos, né, de 2003 a 2016, nós tivemos esses decretos aqui, ó, percebam que de 2012 a 2016, tudo isso daqui foi decreto de situação de emergência por conta de seca. Em 2009, nós tivemos 7 decretos, justamente por conta das inundações. Em 2004, vocês devem lembrar também que foi um ano muito chuvoso, teve decreto de situação de emergência também para os municípios que tinham sede incluídos dentro dos limites da subbacia do Rio Piracuruca. E aí a gestão de risco, né, considerando a lei 12.608, né, de 2012, da questão da defesa civil, né, a gente vê que há essas possibilidades, né, que tem que ser trabalhado de forma interligada, não é desarticulado, certo? Como eu havia mencionado, isso daqui tem que ser articulado. Por exemplo, há um prognóstico, né, esses estudos preliminares, que foi mais basicamente o que eu fiz, né, um estudo preliminar, constrói-se um planejamento, né, que a gente vai chamar de previsão, né, todo um preparo, uma busca por implementação de estratégias para a redução máxima desse risco, e aí quando vem o desastre, né, que ele como eu havia falado para vocês, ele é iminente, a gente sabe que ele vai ocorrer, como é, por exemplo, uma inundação, como é, por exemplo, uma seca, porque não dá para evitar uma inundação, certo? O rio ele vai inundar, logicamente. A questão é aonde é que a população está localizada. Não dá para tirar, por exemplo, o município de Piracuruca, a população e deslocar. Até daria, mas essa população iria sair? É o mesmo problema que acontece na zona norte de Teresina. A população é removida constantemente, mas sempre ela volta após a redução da cota altimétrica lá do rio Parnaíba, certo? Após a ocorrência do desastre, a gente faria, no caso, a mitigação, né, que seria remediar os danos, buscar recuperar, né, aquela área, e aí fazer um diagnóstico. E desse prognóstico ao diagnóstico, nós deveríamos saber a resiliência ambiental daquela área e as vulnerabilidades sociais daquela população. Sabendo desses dois elementos, a gente tem um potencial muito grande para reduzir o quantitativo de perdas, sejam de perdas econômicas, sejam de perdas ambientais, ou sejam prejuízos maiores como perdas de vidas humanas, certo? Ao longo da ocorrência desses desastres naturais, certo? Então, a minha contribuição com vocês era essa, né? Eu agradeço muito pela atenção. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail, né? Vai ficar gravado aí e vai ser disponibilizado no grupo, né? E fico aberto às perguntas, aos questionamentos. Agradeço mais uma vez a paciência e a atenção de todos.